Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração, caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Vivamos o verdadeiro temor do Senhor, como comenta Santo Hilário. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Saibamos trilhar os caminhos do Senhor, trilhar os caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar as pontas do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas,
eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, neste dia 20 de março, nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, é a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Qual é a pedagogia fundamental desta parábola do homem rico e do pobre Lázaro? A pedagogia fundamental é a imortalidade da alma. O que é uma parábola? Bem sabemos que uma parábola é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e vivamos o reino de Deus, para que estejamos semeando justiça, amor e caridade. Que nesta parábola o homem rico desprezou o pobre Lázaro, mas depois era tarde demais, ele se arrependeu, mas ele já havia morrido e sua alma era atormentada, e ele era atormentado pelo fogo. E por quê? Porque ele não teve amor e caridade, ele não ajudou o próximo, ele desprezou o próximo. O rico vestia roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Todos os dias esse rico fazia festa esplêndida. E só vivia na turma dos ricos, não ajudava os pobres. E lá, o pobre Lázaro, cheio de ferida, estava na porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas nem isso o rico lhe dava. Rico orgulhoso, era muito ruim, não ajudava os pobres. Ele era rico, mas estava nas trevas. E depois ele morreu e ele foi atormentado. Esta parábola está chamando todos à conversão, para que se converta, mude de vida, tenha misericórdia do próximo e ajude os mais abandonados, os mais sofredores. E na porta do rico havia os cachorros que vinham lamber as feridas do pobre Lázaro. Os cachorros não abandonaram os pobres Lázaros. A lógica desta metáfora, desta perícope, que vinham os cachorros lamber as feridas do pobre Lázaro, a lógica é que a providência divina não abandona jamais. Em todos os momentos, a providência divina está amparando, está consolando. E depois, o pobre morreu e foi levado para junto de Abraão. Para junto de Abraão, que o seu nome foi escrito no livro da vida, na cidade de vida e de luz. E depois morreu o rico, e o rico, o seu nome não foi escrito no livro da vida, porque não tinha amor e caridade, não ajudava o próximo, só vivia no orgulho, na soberba. E ele morreu e depois ele era atormentado, estava sendo atormentado. E o rico, de lá onde estava sendo atormentado, viu Lázaro junto com Abraão e pediu para Abraão ter piedade. Mas Abraão respondeu: lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez,
E Lázaro não recebeu. O rico não ajudou Lázaro. Se aquele momento, como está escrito na primeira parte da boa notícia, que Lázaro estava na porta do rico, querendo as sobras, se o rico chamasse Lázaro para junto para o banquete do rico, o rico teria sido absolvido, o rico seria da multidão dos eleitos. Mas o rico foi orgulhoso, não dava nem as sobras para o pobre Lázaro. O rico foi atormentado. O rico foi atormentado e quando se arrependeu, já era tarde demais. Por isso, a conversão é agora, o arrependimento é agora. Quando nós meditamos esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que a lógica é a imortalidade da alma, está chamando todos à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida, a ter vida nova em Cristo, a olhar as necessidades do próximo e ajudar o próximo. Que todas as pessoas que têm os seus grandes bens materiais andam em carros luxuosos, em condomínios luxuosos, faz festas esplêndidas sem necessidade, que essas pessoas se convertam e ajudem os que estão abandonados e ajudem os sofredores. Porque vemos como nas grandes cidades, nas megalópolis, às vezes até em cidade de interior, tanta gente abandonados, e temos que fazer o que nós podemos, ajudar. É estar juntos com os pobres, estar juntos com os pobres, com os que estão sofrendo, estar juntos em unidade e em fraternidade, que as pessoas que estão em condomínios luxuosos, andam em carros luxuosos de alta qualidade, se convertam e ajudem no próximo. Que esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro está chamando todos à conversão, ao arrependimento, para que todos os que moram em condomínios luxuosos, em grandes fazendas, andam em carros luxuosos, se convertam e estejam juntos com os que sofrem e ajudando da forma que puder. Que o rico foi orgulhoso, o rico só vivia nas trevas, fazia as festas esplêndidas, mas não pensava nas necessidades dos mais pobres. Por isso, todos aqueles que são mais ricos, que têm os bens materiais, têm que pensar nas necessidades do próximo e estar ajudando o próximo. Que o rico depois pediu, como está na literatura do Evangelho, para ir avisar que ele tinha na casa de seu pai, que ele tinha 5 irmãos, para que eles não caíssem naquele lugar de tormento, para que eles não fossem orgulhosos, não fossem soberbos, como o rico era. Mas Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Mas o rico insistia: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente eles vão se converter. Nesta metáfora vemos a pedagogia fundamental, a conversão, para que todos se convertam e mudem de vida e pensem no próximo e estejam ajudando o próximo. Mas eles eram para eles ouvir Moisés e os profetas, para que acreditem e que todos ressuscitem dos mortos. E vemos em nosso cotidiano tantas pessoas como esse rico no Evangelho de hoje. Tantas pessoas orgulhosas, soberbas, que desprezam os mais pobres,
que essas pessoas se convertam, que todos nós se convertamos e estejamos com os pobres, que somos uma igreja dos pobres, com os pobres e para os pobres. Estejamos testemunhando, indo ao encontro dos mais necessitados, dos que estão abandonados. Que nós estamos ajudando uma pessoa abandonada, mas nós estamos ajudando o Cristo Senhor, que onde sofre um irmão, ali Cristo Senhor está sofrendo nele. Olhemos para os mais necessitados, que todas as pessoas em todos os meandros da sociedade se convertam e busquem verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus e chegando sempre mais à perfeição. E olhando para as pessoas necessitadas, vivendo na humildade e servindo o próximo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai, não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos humildes, estejamos servindo as pessoas, servindo uns aos outros. Sejamos humildes e sejamos servos. Que as pessoas que vivem no orgulho, na soberba, se convertam e vivam na humildade e estejam servindo e estejamos rezando uns pelos outros. Paz és tu, quando
Nossa Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende em mim teus braços, de amor serei cativo, no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não